Beleza. Então, né, pessoal, na aula passada nós paramos falando lá de legítima defesa e estado de necessidade, né? E aí faltaram as outras duas excludentes da ilicitude, né? Então, lembra lá que direito penal a gente estuda aquelas sanções, aquelas intervenções do Estado para condutas que atingem, né, os valores mais caros da sociedade, né? Então, os bens jurídicos protegidos que são considerados mais importantes. E aí a gente viu a definição de crime, né, que é a conduta típica, antijurídica, culpável, né? E falamos sobre a conduta, dolo e culpa, né? Falamos sobre a tipicidade formal e material. E aí começamos a falar da antijuridicidade, falamos da legítima defesa e do estado de necessidade, né, que excluem o cometimento de crime. E aí faltaram essas duas hipóteses de antijuridicidade: o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Então, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, pessoal, estão ambos previstos lá no artigo 23 do Código Penal, tá? Lá no inciso 3º. Então diz lá, não há crime quando o agente pratica o fato, né? Direito penal, quando fala fato criminoso, tá? Então não vai ser crime quando você praticar algum fato estando em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Muito bem. Então, quem está no estrito cumprimento do dever legal? Né? Quem está no exercício da função pública, tá? Por força de lei. Então, o policial, por exemplo, né? O bombeiro, o delegado, quem detém lá um cargo público. Tá? Então, vejam, né? O policial percebe um crime ocorrendo em flagrante, né? Então ele está percebendo ali o crime que está acontecendo ou acabou de acontecer, né? E aí ele realiza uma prisão desses criminosos, né? Vejam que o policial não vai cometer crime de constrangimento ilegal ou de abuso de autoridade por estar restringindo a liberdade dessas pessoas, né? Por quê? Porque apesar da conduta dele, se você comparar lá, né, ele prendeu a pessoa, prendeu alguém. Vamos analisar a conduta. Foi com dolo ou com culpa? Ele prendeu sem querer ou foi intenção dele esse resultado? Foi intenção, beleza. Agiu com dolo, quis prender. Essa conduta, constranger alguém, né, impedindo o direito de ir e vir, né, impedindo-lhe o movimento, a liberdade, é crime de constrangimento ilegal. Né? Então vamos ver, a conduta é típica formal, o policial ele comparado com o que está escrito na legislação, com o que ele fez. Né? É uma conduta típica formal, ele parou alguém, né, prendeu alguém, restringiu a liberdade de alguém? Sim, conduta típica. O constrangimento ilegal protege o direito de ir e vir. Né, então, estamos analisando a tipicidade material. Né, ofendi o bem jurídico que eu estou tentando proteger, houve a ofensa desse bem jurídico. Então, quando o policial prendeu a pessoa, ele ofendeu o direito dessa pessoa de ir e vir? Ofendeu. Ok, então a conduta é típica, tanto formal quanto material. Aí vamos para a análise, né, do terceiro ponto aqui da teoria do crime, né, para saber se é crime ou não. A conduta foi antijurídica? O policial estava em legítima defesa? Digamos que a pessoa estava fugindo já, estava correndo dele. Então, não, ele não estava sob violência ou grave ameaça. Não estava sofrendo, né, agressão injusta, atual ou iminente. Então, não era legítima defesa. Ele estava em estado de necessidade, ele ia sacrificar um direito por outro, era ele ou o bandido na hora, era ele, ou digo, era um terceiro na rua e o bandido que estava causando esse perigo, etc. Não. Estavam num estado de perigo? Não, não tem nada a ver com estado de necessidade. Beleza, então ainda não é considerada jurídica a conduta, né? Ainda estamos pensando que é crime. Aí a gente analisa, o policial, ele estava no estrito cumprimento do dever legal? Ele estava, né? E aí, vejam, até um certo ponto a gente está quase considerando isso crime, mas, né, por essa característica, né, da
excludente de ilicitude, vou excluir a existência de crime. Vejam que o artigo diz: não há crime quando pratica esse fato criminoso, né, que supostamente seria criminoso, nessas ocasiões. Uma delas é o estrito cumprimento do dever legal. No nosso exemplo, né, o policial ele estava marcado por essa excludente, né? Ele estava cumprindo o seu dever legal enquanto policial, tá? Muito bem. Então, aqui, né, pessoal, para o policial que deixa de agir, inclusive, né, existe um crime específico. Se ele vê e faz a vista grossa, né, vê alguém cometendo crime e não realiza, né, não tenta realizar a prisão da pessoa, né, ele incorre no crime, né, crime de prevaricação, tá? Além, né, das condutas por omissão que ele pode responder. O crime de prevaricação é aquele crime que o funcionário público comete quando ele deixa de ter aquela conduta que é obrigada a ele por lei. Né? Então, o policial ele é obrigado a efetuar a prisão em flagrante se ele visualiza um fato criminoso. Né? Você, cidadão, tá? A lei te autoriza a realizar essa prisão. Então, todo cidadão pode prender alguém que esteja em flagrante delito. Tá? Você, como cidadão, mas você não tem essa obrigação legal. O policial ele tem a obrigação. Tá? Então, quando ele faz isso, quando ele vai lá e prende alguém, ele não está cometendo nenhum tipo de crime, né, de constrangimento ilegal, abuso de autoridade, porque está no estrito cumprimento do dever legal. Agora, claro, né, pessoal, existem excessos. Né? Então, às vezes, dentro ali da atuação do policial, ele pode se exceder e aí agir sim com abuso de autoridade? Pode. Né? Às vezes não é uma situação de flagrante delito. Né? E ele realiza a prisão sem justificativa. Pode estar cometendo crime, sim, de constrangimento ilegal. Tá? Então, a gente tem que analisar daí caso a caso quando isso acontece. Tá? Beleza. Já o exercício regular de um direito, tá? Ocorre quando, né? Esse agente, aqui vejam, não é só agente público, tá? Qualquer pessoa pratica essa conduta que em tese seria criminosa, tá? Mas ela acaba sendo autorizada por lei, né? Ou acaba sendo tolerável, né? Eu posso abrir mão dela, né? É disponível esse direito. Então vejam lá, né? Um exemplo bem de exercício regular de direito. Quando você vai realizar uma cirurgia, né? O médico precisa realizar lá uma cirurgia em você. Quando ele te abre, né? Ele passa o bisturi em você e faz uma abertura em você lá. Veja, né? Se você for pegar lá no Código Penal, temos o crime de lesão corporal. Lesão corporal de natureza leve, de natureza grave, etc. Então, quando ele abre você lá, né, de ponta a ponta com o bisturi, ele te corta, vamos analisar a conduta. Né? Ele passou ou não passou o bisturi em você? Passou, com vontade, dolo, vontade livre e consciente de produzir esse resultado. Beleza. A conduta é típica, né? O direito penal diz ofender alguém, ofendendo a integridade física da pessoa. Ele ofende a sua integridade física quando ele passa o bisturi e te abre? Ofende. Conduta típica formal. O bem jurídico protegido ali, né, é a incolumidade física. Né? Palavrão aí para dizer, né? A sua integridade física. Você estar saudável. Né? Quando ele te abre, ele te corta, obviamente ele agride a sua integridade física. Né? Então, a conduta também é típica material, porque ofendeu o bem jurídico que o direito penal protege. Aí, pô, tá parecendo crime. Aí vamos analisar. Estava em legítima defesa? Não. Era estado de necessidade? Não. Estava no estrito cumprimento do dever legal? Não. Ele estava praticando o exercício regular de um direito, tá? Do direito. Ele como médico, né, mesmo não sendo autorizado às vezes, tá, pessoal? Aí a gente entra em alguns patamares aí complexos, né, de discussão lá, aquela questão, por exemplo, da transfusão de sangue da pessoa que a religião não permite, por exemplo.
né? E na falta lá de alguém para autorizar ou não, o médico fica em dúvida. Ele fala, bom, será que eu faço a transfusão? Depois essa pessoa é de determinada religião, eu estou ferrado, né? Aí ele vai estar ainda assim, né? Caso não haja essa pessoa para autorizar, ele não saiba, ele precisa cumprir com o código de ética dele. Por isso, ele está no exercício regular de um direito, né? E aí não há crime, tá? Porque o próprio artigo 23 lá diz isso pra gente. Outro exemplo, né? O lutador de MMA, né? Entra lá no ringue para lutar, apanha que nem um condenado, né? E aí sai do ringue lá e vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência por lesão corporal. Vejam, né? Não faz sentido. Tá? Aí quase crime é conduta, porém, né, os lutadores estão abarcados no exercício regular de direito. Tá? Aí por isso que essas condutas não são consideradas criminosas. Nesse tipo de caso, né, nem vai se processar. Imagine se cada luta que tivesse fosse um processo para apurar ou não, né, o cometimento de crime. É óbvio que isso não acontece. Aí depende muito da circunstância. Né? Às vezes, como eu falei, para apurar se houve exagero, por exemplo, lá do policial, no abuso de autoridade. Aí, às vezes, necessita de um processo, até para descobrir se foi legítima defesa ou não. Né? Sempre vai necessitar lá de uma ação para determinar se aquela conduta foi ou não criminosa. Tá? Mas, geralmente, no exercício regular de direito, pessoal, né, não caracteriza, tá? Nenhum processo seria instaurado para apurar isso. Tem uma questão importante aqui, pessoal, com relação a essas duas, com relação às excludentes de ilicitude. Então, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, para você poder se valer dessa exclusão, tá? Você tem que saber que está dentro dessas situações. Tá? Então vejam, né, na legítima defesa é quase automático, você sabe se você está se protegendo ou não, inclusive naquelas situações que eu falei para vocês, que pelo contexto a gente consegue determinar, né, que não dava para esperar outra conduta da pessoa. Lembra lá daquele caso do traficante que vai no bar pagar uma bebida para o seu rival, põe a mão, leva a mão às costas, né, enquanto entra no bar, o seu rival vê aquilo, né, puxa uma arma e dispara contra esse inimigo. Apesar de que o inimigo só queria comprar uma bebida e fazer as pazes com ele. A gente não podia exigir dele outra conduta. Para ele, na cabeça dele, ele estava em legítima defesa. Tá? Isso serve para todos. Então, vejam aqui, eu trago um exemplo com relação a estrito cumprimento do dever legal. Né? Então, o delegado ele realiza uma prisão, por exemplo. Né? O delegado está investigando algum crime, acha alguma coisa suspeita, vai realizar uma prisão. Tá? E daí ele vê que aquela prisão, na verdade, foi ilegal. Não tinha motivo para prender. E aí o delegado vai e procura, né, motivos para a prisão. Né? É mais fácil visualizar assim: o policial prende alguém porque sei lá, estava injuriado no dia, né? A pessoa não fez nada demais que fosse autorizar uma prisão em flagrante, o policial prende. Aí ele fala, ferrou, né? Prendi alguém de maneira incorreta, de maneira errada. Isso aí vai gerar lá um processo administrativo, né? Junto com a corregedoria da polícia, pode gerar uma ação de indenização junto ao Estado, né? Para a pessoa que foi presa injustamente. E aí o policial chega na delegacia e fala assim, né? Puxa, ferrou, agora tô ferrado, tem que dar um jeito nisso. E começa a caçar lá na delegacia, entra lá nos antecedentes da pessoa, né? Eles têm um acesso a um sistema informatizado que detém lá as informações, se não há mandados de prisão expedidos em algum estado, né, por algum juízo. E aí ele acha, né? Digamos que ele acha lá um mandado de prisão expedido, ele fala, ufa, né, me safei, porque o cara tem um mandado de prisão expedido aqui. Então, eu vou justificar a prisão dele nesse mandado de prisão. Ainda assim, não valeria, pessoal, tá? A gente não está discutindo aqui a questão da prova, não quer dizer que provar isso seria fácil, né? Mas que a lei proíbe, porque a ideia não é essa, né?
fazer prisão para averiguação sem uma justa causa, sem um motivo, isso é impossível de ser feito. Então, isso sendo descoberto ainda, né, mais aí uma infração cometida pela autoridade pública. Tá? Então, a ideia aqui é saber que você está abarcado, tá, por essas excludências de licitude. Tá? Na dúvida, se não sabe, etc., principalmente, né, se você está muito em dúvida, aí é melhor não fazer. Tá? Se você está muito em dúvida se é legítima defesa, porque vejam, né, pessoal, a legítima defesa não é para ter dúvida, você sabe que você está em perigo, que o risco é iminente, né? No estado de necessidade, pelo próprio nome da excludente, estado de necessidade. Não é você ou o outro, né? É eu ou ele, não tem escolha, né? Então é difícil chegar em dúvidas nesse ponto. Agora, se tiver com dúvida, né? Se tiver arriscando a sua vida, já falei, né? Se defenda, né, pessoal? É melhor responder um processo vivo do que não responder nenhum processo, né? Mas fora isso, se a dúvida é muito grande, melhor não fazer. A ideia é que você tenha certeza que está abarcado por uma dessas excludentes. Claro que estado de necessidade e legítima defesa são estados, né, que você vai estar emocionalmente muito abalado, né, você vai estar acuado, você vai estar nervoso, né, a adrenalina vai a mil, etc. Então, às vezes é mais evidente, ou às vezes você não vai parar para pensar nisso, né? E se você não teve nem tempo para parar para pensar, provavelmente você estava numa dessas aí. Agora, o estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, né? Aí sim, né? Você vai lutar com a pessoa e ela não concordou com a luta, né? Ela não teve o consentimento dela. Aí é óbvio, não adianta bater e depois falar, não, nós estávamos numa luta, né? Não adianta, tá? Você não estava abarcado lá pelo exercício regular do direito. Muito bem. Então, essas são as excludentes de ilicitude, essas 4, tá? Beleza. E então analisamos a conduta, a tipicidade, a antijuridicidade. Né? Conduta, dolo e culpa, tipicidade, formal e material. O que a pessoa fez é igual está escrito na lei? Beleza, vamos analisar a material. Então, isso que ela fez, que é igualzinho está escrito na lei, ofendeu o bem jurídico que eu estava protegendo? Ofendeu, beleza. Então, a tipicidade material também. Então, conduta típica. Antijurídica, analisar se a pessoa estava em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Analisei esses. A pessoa não estava em nenhum deles. Opa, falta uma análise para considerar crime ou não, tá? Que é a culpabilidade. Tá? Então, quando chega nesse ponto, né, uma parte da doutrina lá dos nossos estudiosos do direito entende que aqui já existe crime. Né? A pessoa já cometeu o crime. Analisar se ela pode ser punida ou não vai excluir o cometimento de crime. Tá? Para outra parte da doutrina, não é assim que eles interpretam. Eles interpretam que se a pessoa não for culpável, se eu não puder impor uma pena para ela, aí também já não é mais considerado crime. Tá? Porque uma das condições da existência de crime é a punição, é a retribuição. Mas isso é uma discussão doutrinária, tá? Precisa decorar isso. E na culpabilidade, pessoal, né? O que a gente analisa para saber se a pessoa vai poder ter uma pena imposta a ela ou não? A imputabilidade do agente, né? Então, a gente já vai ver o que é isso. Né? A potencial consciência da ilicitude é muito importante também. E a exigibilidade de conduta diversa. Tá? Então, são todos os nomezões aí, vamos um por um explicando cada um. Tá? Imputável. Tá? Quem é imputável? Para o direito penal, está lá no artigo 26. Tá? Imputável é aquele que entende o que fez. É a pessoa que entende, né, o caráter ilícito da conduta dela. Ela fez algo sabendo que era errado, era crime. Tá? Só que a análise, às vezes, ela não é subjetiva. Às vezes, ela é objetiva. Então, vejam, né, quando a gente discute maioridade penal, pro direito penal, a maioridade é 18 anos. Tá? Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis.
Tá? Esse é o artigo, é a literatura do artigo 27 do Código Penal. É menor de 18 anos? Não aplica a pena. Tá? Quem que vai reger isso aí é o Código, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? E eles não sofrem, né? Vejam, eles não cometem crime, porque crime é o que está definido no Código Penal. Se você é menor de 18 anos, o que você faz não está regido pelo Código Penal, mas sim pelo ECA. Logo, não é crime. E o ECA dá um nome especial para isso, né? Que se chama ato infracional. Eu não posso chamar de crime, tá? Então ele protege a criança e o adolescente disso. A tentativa, na verdade, de fugir do estigma que isso cria, né, de dizer que esse adolescente ou essa criança são criminosos, né, que seria muito pesado. Essa é a ideia, né, o ECA tem essa ideia de proteção da criança e do adolescente. Tá? E aí, o ECA vai ter lá as suas previsões de como se aplicar penalidades, tá, a esses atos infracionais cometidos pelos menores. Então, esse é um critério objetivo, menor de 18 anos. Agora, cumpre dizer, né, que um menor de 18 anos não entende o que faz? A pessoa tem 17 anos, 11 meses, né, e 29 dias de idade, ela comete um crime penalmente inimputável. Tá? Inclusive, o Código Penal continua protegendo essas pessoas até os 21 anos, tá? Porque existe lá também, né, uma atenuante. Então, o menor de 21 anos, maior de 18, menor de 21, pode ter sua pena reduzida em detrimento da sua idade. Como a pessoa. E é um caráter objetivo. Né? O juiz ele tem que baixar a pena lá. Por quê? Porque é menor de 21, tá? E maior de 18. Continua protegendo essa pessoa. Então, vejam, não necessariamente é dizer que isso funciona assim. Né? É um critério que o código adotou, que o legislador adotou. Falou, olha, tem que ser maior de 18. Menor de 18, em tese, ainda não tem maturidade suficiente para entender o que fez. É óbvio que a gente sabe que isso, né, ao mesmo tempo que vai ter gente que com 25 não entende direito o que faz, a gente vai ter, né, pessoas muito mais jovens que entendem. Então, para fugir de uma análise extremamente subjetivista na hora da aplicação da pena, eles colocaram essa média, tá? 18 anos. E aí teve essa discussão recente aí para reduzir a maioridade penal, que não acabou não passando, né? A legislação não foi aprovada. Então continua, né? Segue sendo aí maior de 18. Também, tá? Diz lá o artigo 26, que é isento de pena, então diz assim, né? Veja que o artigo o artigo 23 falava assim, não há crime quando você está em estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Mas aqui ele não fala não há crime. Aqui ele fala assim, é isento de pena. Ou seja, ele cometeu crime, mas eu não posso aplicar uma pena para ele. Tá? Então é isento de pena. O agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, é aquela condição mental severa que tira da pessoa a noção de saber que aquilo que ela está fazendo é errado. Pensa na pessoa lá que queima dinheiro. Você fala, em quem em sã consciência vai fazer isso? A pessoa está sem noção do que faz. Às vezes ela pode matar alguém, às vezes aí, de acordo com a sua, com esse desenvolvimento incompleto, mental, e eu não posso aplicar uma pena para essa pessoa. Então, professor, deixa essas pessoas na rua e dane-se, né? Não, pessoal, essas pessoas elas não sofrem penas, não quer dizer que elas não cometam crimes. Né? O que elas sofrem, então? Elas acabam sofrendo medidas de segurança. Tá? Então, elas geralmente são internadas lá no manicômio judiciário, né, que é o Complexo Médico Penal, né, o famoso CMP aqui, que fica perto ali do Presídio Central em Piraquara. Né? E às vezes é uma punição pior do que a prisão. Né? Só que o problema é que
essas pessoas precisam de uma atenção especial, diferenciada, né? Não dá para colocar no mesmo local, né, é, convivência, né, com outros presos, porque elas sofrem dessas condições, né, que são específicas delas. Tá? Então precisa de um acompanhamento maior. Mas, né, às vezes, né, vem algum cliente com a grande ideia, né, de falar, não, mas né, vamos falar que eu tenho esse problema mental, etc. E não é a melhor solução. Por quê? Né? Porque caso seja aplicada uma medida de segurança e a pessoa vá ser internada, às vezes esses lugares são piores, né? Comumente eles são piores do que o presídio. Tá? Muito bem. Então, vejam, isenta de pena, tá? Deixa eu ver onde que o meu slide está aqui. Vou ver o que mais que eu vou falar. Tá? Outro ponto interessante é que, tá? Vejam lá, artigo 28 do Código Penal, né? Fala umas coisas interessantes que às vezes as pessoas acham que é assim que se aplica, mas não é. Tá? Diz lá, artigo 28. Não exclui a imputabilidade penal. Tá? Inciso 1, a emoção ou a paixão. Então, eu estava muito emocionado, né? Ou lá, o marido chega em casa, encontra a mulher na cama com o outro, mata a mulher, mata o outro. Fala, não, eu estava sob violenta emoção, né? Violenta paixão. Não exclui a imputabilidade penal. Tá? Não vai ser motivo aí para excluir a aplicação de pena. Ainda, a embriaguez, pessoal. Tá? Então, embriaguez voluntária ou culposa. Tá? Quando alguém fica embriagado por culpa de terceiro, né? Então a pessoa vai lá e coloca uma droga, uma substância ilegal na bebida de alguém e essa pessoa comete um crime. Né? Veja, houve dolo, conduta humana voluntária, né? Já morre ali. A gente não está falando de imputabilidade, a gente está falando de ausência de vontade. Né? Não estou nem falando, nem chegamos aqui na imputabilidade. Tá? A embriaguez voluntária ou culposa, aquela pessoa que enche a cara mesmo para cometer o crime, né? Ou bebe um pouco e não percebe que está muito alterada, né? Ou a ideia dela não era se alterar tanto, vai lá e comete o crime. Estar bêbado não vai excluir a aplicação de pena, tá? Muito bem. Depois, potencial consciência da ilicitude, pessoal. Aqui, né, é mais complexo, assim, a ideia, porque é difícil a gente se identificar com isso, mas ainda assim é levado em consideração. Tá? Então, a potencial consciência da ilicitude é quando a pessoa, ela não tinha como saber, tá? Olha o que eu estou falando, não tinha como, né? Era impossível a pessoa saber que o que ela fez era ilícito, era errado. Tá? Se ela tinha como saber, a pena vai ser aplicada, mas ainda assim pode ser reduzida. Tá? Então, eu uso um exemplo aqui, tá? Para as aulas de direito, mas eu vou mudar o exemplo para a turma de contábeis, pessoal. Né? Potencial consciência da ilicitude. Tá? Apesar de que vai entrar mais lá na culpabilidade, na análise do dolo e da culpa. Mesmo assim, né? Se o seu cliente te fornece as notas fiscais para fim lá de declaração dos tributos, né, e você dá uma analisada naquilo, mas não enxerga nenhum tipo de fraude, né? Você como contador, veja, né? Por mais que a denúncia venha e fale lá que você é responsável, que você fez a declaração de maneira incorreta, isso, e assim suprimiu ou reduziu o pagamento de tributo e cometeu crime, né, de sonegação fiscal, você primeiro, né, se agiu com culpa. Né? Por quê? Porque você não tinha o dolo de fraudar o erário, né, de reduzir lá o recolhimento de tributo ou suprimir, ou não pagar tributo nenhum. Mas se passar por isso, né, e por algum motivo, né, ficar demonstrado que não, né, você fez porque quis, né, foi com dolo, você tinha essa intenção. Quando chega aqui na aplicação da pena, pessoal, né,
tinha como você saber que aquilo lá era incorreto, né? Que aquela informação que lhe foi passada já veio fraudada do seu cliente? É outra discussão. Pode ser que sim. Né? Você é o contador e trabalha junto ali todo dia, faz 5 anos. Você sabe mais ou menos como funcionam as coisas, etc. Tem que analisar caso a caso. Né? Ou às vezes não, às vezes você é só um escritório, né, terceirizado de contabilidade que recebe as notas e repassa para o fisco lá para fazer o recolhimento dos tributos. Né? Você não tinha, porque não é obrigação do contador, por exemplo, fiscalizar, né, a atividade econômica dos seus clientes. Você vai fazer a contabilidade, você não vai fazer o gerenciamento do negócio, você não deve assumir os riscos lá da atividade. Né? Geralmente essa questão, pessoal, vai morrer lá na discussão do dolo e culpa, né? Porque esses crimes tributários, eles exigem o dolo. Você tem que saber o que está fazendo. Se você não sabe, ou se você faz sem querer, errado, né, aí você agiu com culpa. Como não tem previsão de crime de sonegação de forma culposa, não é crime. Tá? Porque a legislação não prevê essa modalidade. A gente vai falar um pouquinho disso mais ali na frente. O exemplo que eu geralmente dou é mais drástico, assim, né? Gera mais discussão. Então, seria no caso lá, eu uso assim, um rapaz, né? Pelas condições da sua existência, acho que isso está no slide aqui, tá? Ele acredita que não tem crime se ele der uns tapas na mulher dele lá. A mulher dele traiu ele foi lá dar uns tapas na mulher dele. Ele vive numa zona rural, não tem escolaridade, né? Não frequentou escola. A família dele inteira se comporta da mesma maneira. A vila rural onde ele vive se comporta dessa maneira, né? Da submissão da mulher, esses conceitos bem antiquados. As próprias mulheres vivem dentro desse contexto, né? E passaram a vida delas enxergando que isso não é o errado, o incorreto. Né? E de repente, né, ele vê uma denúncia, alguém que passou lá, ficou sabendo, etc., acaba fazendo uma denúncia, ele vai responder o processo, né? Na hora que ele for responder, a resposta dele vai ser assim: eu não sabia que era crime, não sabia. Tá? Aí a análise que é feita, né? Porque ninguém, tá? Ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Tá? O desconhecimento da lei é inexcusável. Mas nesses casos de erro, né, nós analisamos o quê? O fato dele não saber? Né? Não, nós analisamos o fato da potencial consciência. Ele tinha como saber? Né? Veja, hoje, né, cada vez mais se facilita o acesso à informação. Né? Então, todo mundo acaba tendo celular, etc. Mas pode ser que num caso desse, né, no extremo interior, que as pessoas às vezes não têm nem acesso à televisão, né, o que é muito difícil, mas, né, vejam, eu tenho que delimitar bem esse tema, porque não tem, primeiro que não tem receita de bolo para isso, a análise é caso a caso. E esse exemplo que eu dou são situações extremas, né, para dizer, não, nossa, professor, então lá em casa, né, você que mora na cidade, etc., mas na sua casa tem esse costume, né, fala, poxa, né, você tinha ou não tinha como saber, né, você tem escolaridade, vocês saindo da graduação agora, né, vão sair daí, enfrentar lá a prova, eu acredito que a maioria, né, a prova do CRC aí, vão se tornar contadores, vocês vão poder se valer, né, na maioria dos casos, da potencial consciência da ilicitude, né, difícil, né, porque vocês têm acesso à informação, e o desconhecimento da lei é inexcusável, tá? A não ser que não tenha como saber. Tá? Aí, outro viés. Então, vejam, isso isenta a pena. Né? Então, caso aí, né, de adolescente, poxa, um menino de 13 anos estupra o irmão de 8. Né? Chega na audiência, ele fala, não, faziam sempre isso comigo, meu pai fazia comigo, nunca aconteceu nada com ele, eu achei que era o certo, para ele, aquilo é o normal. Tá? Você acha que aquilo que é errado, você acha que aquilo que você está fazendo é certo, quando é errado. Essa é a ideia. É claro, né, todo um contexto em volta da análise, da possibilidade, tá? Não é superficial. Por isso, os meus próprios exemplos, eles têm que ser extremamente delimitados, assim, para eu não causar a impressão errada para vocês de que simplesmente não conhecer a lei ou, né,
achar que não tinha como saber vai afastar a aplicação de pena, porque não é bem assim. Muito bem. Tá? O último exemplo aqui, né? Exploração de máquina caça-níquel. Então, esse é um exemplo de um Ceasa, em Minas Gerais, que dentro lá dessa central de abastecimento, as pessoas alugam, né, os stands, né, os quadrantes delas lá, para poder fazer a venda desses produtos hortifruti granjeiros. Só que nesses stands que as pessoas alugam, já tem máquina caça-níquel. Né? Então, na hora que você aluga, já vem lá 2 maquininhas para você usar. E aí a própria loteria, né, do estado de Minas Gerais editou algumas resoluções lá, né, e colava plaquinhas, né, pelo Ceasa todo, dando as informações e as diretrizes de como que utilizava o caça-níquel, quais eram as regras do caça-níquel. Vejam, né, a exploração de jogo de azar é contravenção penal, né, então é proibido, é ilícito. Chegou uma hora, numa fiscalização, né, o delegado deve ter tomado as dores, ou algum procurador do município lá tomou essas dores, viu os caça-níqueis lá no Ceasa e falou, não, vamos acabar com essa bagunça. Fizeram uma operação, foram lá e apreenderam todas as máquinas caça-níquel e todos os feirantes lá foram responder ação penal. Né? Cometeram lá essa contravenção penal da exploração de jogo de azar. E aí fica essa, né? Eu não posso utilizar o desconhecimento da lei. Mas será que era razoável, né, punir essas pessoas, pessoal? Eu trouxe aqui a decisão, tá? Um trechinho da decisão desse caso aí do Ceasa. Diz lá, né? Contexto probatório, ou seja, as provas, né, indica que os réus agiram sob falsa consciência da ilicitude, né? Falsa consciência da licitude. Eles achavam que era lícito, que era legal. A exploração comercial das máquinas caça-níqueis, sobretudo porque a Loteria do Estado de Minas Gerais, por meio de diversas resoluções, autorizava a exploração de tal atividade no âmbito da Central de Abastecimento Ceasa. Então vejam como é que você vai exigir do cidadão, né, que ele conheça, né, a ilicitude, sendo que um próprio órgão estatal, né, porque vejam, a loteria, né, de propriedade da Caixa Econômica Federal é de monopólio do Estado. Só o Estado pode explorar jogo de azar. Aí proíbe isso, né, do cidadão, do particular. E aí a própria instituição pública vem e fala para você, olha, né, pode usar desse jeito as maquininhas de caça-níqueis. E aí você vai responder ação penal por isso. O próprio Estado te diz, faça assim, e aí depois o Estado vem e fala, porque você fez assim, você vai ser preso. Não faz o menor sentido. Tá? Então, nesse caso, é afastada lá a aplicação de pena. Beleza. Por último aqui, né, na culpabilidade, é a exigibilidade de conduta diversa. Se eu não podia exigir da pessoa que ela agisse de outra forma, tá, afasta a culpabilidade dela. Eu não posso aplicar uma pena a essa pessoa. Quais são as hipóteses? A coação moral irresistível e, né, ou a obediência de superior hierárquico. Muito bem. Coação moral irresistível, pessoal, tá? A lei define como o emprego de grave ameaça para que alguém faça ou deixe de fazer algo, tá? Então é a intimidação. Alguém aponta uma arma na sua cabeça e fale, mate a pessoa, mate ela, né? É quase um estado de necessidade, só que o estado de necessidade ele vem de um perigo, né, não causado por alguém, né, diretamente. Aqui você está sob grave ameaça de uma terceira pessoa. Tá? Você está sob coação moral irresistível. Tá? Não é perigo de dano. Tá? Vejam no outro exemplo que eu dou ali. Né? Alguém sequestra o filho do gerente do banco, né? E exige que, para não matá-lo, o gerente vá lá e abra o cofre. Abra os cofres do banco. Tá? O gerente não responderia por furto nesse caso, tá? Porque ele está sob coação moral irresistível. Né?
Ele tem que fazer uma ponderação, né, entre os direitos a serem sacrificados. Tá? Só que vejam que não é decorrente de um perigo, como no estado de necessidade, mas sim de uma coação moral por um terceiro. Tá? Então, também vai isentar de pena lá o agente. Tá? E, por último, a obediência de superior hierárquico. Tá? Claro aqui, né, pessoal? Cuidado, tá? Porque não é porque você é empregado e seu chefe fala assim, olha, eu odeio aquele cliente que vem na loja aqui todos os dias. Vai lá e espanca ele para mim, por favor. Né? Aí você vai lá, não, né? Pensa assim, não, meu chefe mandou, né? Não posso perder meu emprego, vou lá bater no cara. Às vezes você também já não gosta dele e pensa, né? Ah, inclusive o Código Penal diz que, como essa ordem vem de um superior hierárquico, eu não vou sofrer nenhuma penalidade. Aí você vai lá bater no cliente. Tá? Não, pessoal, tá? Porque se essa ordem que te foi dirigida, ela é manifestamente ilegal, aí você e quem deu a ordem, tá, serão responsabilizados. No direito penal, o autor é considerado aquele que detém o domínio do fato. Tá? Então, por mais que não seja ele que execute o crime, tá, se ele tinha o domínio do fato, ele é, né, a figura do mandante lá, ele é responsável pelo crime. Tá? Então, nesse ponto, né, você fala, você bateu na pessoa lá, você espancou o cliente, por quê? Porque meu chefe mandou. Vejam como o chefe tinha o domínio do fato. Se o chefe falasse, não, não faz isso, melhor não, para, né, esquece. Você não faria. Então, ele é o autor do crime. Você, como executou aquilo que ele disse, você é coautor deste crime. Tá? Porque você executou esse comando, sabendo que era manifestamente ilegal. Tá? Beleza. Agora, aqui se aplica, pessoal, né? Se você não tinha como saber que essa ordem era ilegal, tá? Ou que geraria um resultado ilegal. Então, seu chefe te entrega um envelope com um documento, sabe Deus com o que dentro, e fala assim, olha, leva isso aqui para mim ali no fulano. Né? Te deu uma ordem. E você vai. No meio do caminho, tá? Vítima já de uma operação policial lá, o GAECO já está investigando as operações dessa empresa que você trabalha, te aborda na rua com essa pasta, abre, você vê que são vários documentos, aí os policiais te informam que são documentos falsos, etc., que estão sendo usados para fraudar, né, que seja, o que for, tributos que seja, né? E aí você é preso em flagrante ali com aqueles documentos falsos. Mas você não tinha como saber, né, que aqueles documentos eram falsos. Por mais que às vezes o teu empregador falasse para você, não, é um monte de documentos que você tem que levar lá para mim. Você não tem como saber. Até porque não é seu trabalho, seu emprego, saber o que está carregando. Agora, se a ordem é manifestamente ilegal, não adianta. Então, se ele fala assim, ah, leva essa arma para mim lá, né? Sem registro, você não vai ter porte, você não pode fazer isso, etc. Ah, aí não, tá? Aí você é coautor do crime. Se não tinha como saber, aí você estava em obediência do superior hierárquico. Beleza? Tá? Muito bem. Aqui, deixa eu apagar isso aqui, antes de subir esse arquivo para cá, porque eu fui duplicando os slides e aí ficou esse título aqui em cima, que não era para ficar. Pessoal, para encerrar, né? Então falamos aí do direito penal, como funciona a teoria do crime, falamos de conduta típica antijurídica, culpável, né? Terminamos a culpabilidade agora, então essa parte do culpável, né? Que é a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a obediência do superior hierárquico. E aí, rapidamente, queria só mostrar para vocês aqui, tá? Porque seria uma análise mais detida que vocês têm que fazer, tá? Porque não adianta nada a gente ficar lendo aqui o artigo, né? Não ficar lendo com vocês crime por crime, tá? Mas é bacana saber onde ele está presente e como que funciona mais ou menos essa questão dos crimes contra a ordem tributária. Afinal de contas, nossa aula é sobre direito tributário. Tá? Então, vejam, né? A lei que prevê os crimes contra a ordem tributária é a Lei 8.137 de 90. Tá? E esses crimes estão previstos nos artigos 1º e 2º dessa lei.
Vamos abrir lá a lei. Eu já tinha aberto lá, não sei onde é que parou agora, vou abrir de volta. Lei 8137, eu deixo aberto aqui no site do Planalto. E lá, né, temos esses dois artigos. Dentro desses dois artigos, pessoal, nós temos 5 incisos em cada um, que vai descrever lá os verbos, né? Então, no direito penal, nós temos o verbo, porque nós estamos falando de conduta humana, alguém praticar um fato, né? E as palavras, né, na língua, na linguagem, né, que descrevem ações, são os verbos. Então, o direito penal ele é formado por vários verbos, né? Vejam, matar alguém, subtrair para si ou para outrem, ofender a dignidade, vejam, né? Sempre verbos. No infinitivo, né? E no direito penal tributário aqui, essas ordens contra a ordem crimes contra a ordem tributária, a mesma coisa, tá? Então diz lá o artigo 1º dessa lei 8137. Tá? Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social. Aqui o legislador, eu acho que ele esqueceu, né? Então é uma crítica aqui à norma, que a contribuição social é um tipo de tributo. Tá elencado lá como tributo, então não precisava colocar, né? Se ele fala suprimir ou reduzir tributo, a contribuição social já está inclusa lá. Tá? E qualquer acessório. Então lembrem, né, que a obrigação principal do direito tributário, aquela obrigação que é imprescindível, é pagar o tributo. Só que nós temos obrigações acessórias. Né? Então, por exemplo, a declaração, a manutenção das escrituras, né, dos livros, para fim aí de apurar quanto de tributo é devido, são obrigações acessórias. Tá? A lei diz que também é crime, tá? Suprimir ou reduzir tributo e qualquer acessório. Tá? Então, sumir com nota fiscal, por exemplo. Né? Só que aí ele lista várias condutas. Tá? E aí eu vou ler rapidamente, né, os incisos aqui, bem rápido mesmo, não vou parar para pormenorizar cada um, só para vocês verem tudo o que pode resultar crime, né, contra a ordem tributária. Então, do artigo 1º, quais são as condutas? Tá? Então, é sempre suprimir, reduzir tributo ou qualquer acessório. Mediante quais condutas? 1. Omitir informação. Prestar declaração falsa à autoridade fazendária. 2. Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal. 3. Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, qualquer outro documento relativo à operação tributável. 4. Elaborar, distribuir, vejam os verbos, né? Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. E aqui às vezes, né, o contador ele se acha, né, fica com medo, porque a lei diz, saiba ou deva saber. Será que você vai ter sempre a obrigação de saber, né, que esses documentos que você está lidando, manuseando, são falsos ou inexatos? Lembra que eu falei lá sobre o dolo e a culpa. Né? Às vezes o contador, ele não para ele não está fazendo nada errado. Né? E se fez foi sem querer, é com culpa que ele agiu. Tá? 5. Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizado ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Aqui, pessoal, tá? É com relação ao fisco, não é para o consumidor final. Tá? Se o consumidor chega e pede uma segunda via da nota fiscal e você não fornece, você não está incorrendo nesse tipo penal aqui. Tá? Até porque a legislação não prevê obrigatoriedade de fornecer segunda via de nota fiscal. Tá? Muito bem. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Tá? Então vejam, né? O Código Penal diz lá que penas até 4 anos de reclusão são cumpridas em regime aberto. Tá? Então você fica na rua, mas cumpre algumas condições. Tá? É um regime ainda prisional. Então você não vai poder sair depois de um determinado horário, não vai poder viajar, né, para o exterior. Às vezes viagens para outros estados vai precisar de autorização judicial, etc. Tá? E aí, entre
né, mais de 4 e menos de 8 anos, né, aí é regime semiaberto. Então, pode ser, né, que num crime lá de sonegação, no crime do artigo 1º, você fique preso, né, em regime semiaberto. Aqui no Paraná, colônia penal agrícola, né, uma fazendona lá que você fica preso o dia inteiro, tá, não sai, né, não tem passeiozinho, você pode até conseguir, às vezes, alguma saída temporária por alguma questão, né, mas ainda assim é reclusão, tá, fica preso lá. A única diferença, ele é semi-aberto porque você pode perambular lá, né, por dentro do presídio, não é, né, o xadrez, né, você não fica enclausurado. Tá? Muito bem. Então, olhem tantos verbos que tem, né, pessoal? Vocês depois leiam lá com mais calma os artigos para se protegerem depois, né, saberem lá o que caracteriza crime ou não. E aí vem o artigo 2º e diz assim: constitui crime de mesma natureza. Tá? Só que a gente vai ver que a pena é bem menor aqui. Tá? 1. Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude para eximir-se total ou parcialmente de pagamento de tributo. Tá? Então vejam que nas obrigações acessórias aqui, a pena vai ser menor, tá? Eu vou adiantar para vocês, a pena é 6 meses a 2 anos, não chega a dar regime prisional, né? Você não vai acabar preso de qualquer maneira, né? Tem que cuidar, porque às vezes alguns desses crimes, eles não vêm sozinhos, né? A gente está falando de empresa, às vezes vem junto lá um crime, né, o antigo crime de formação de quadrilha ou bando, que hoje é o crime de associação criminosa. Né? Você tem 3 ou mais pessoas lá praticando esse delito, pode ser, daí já vai somando a pena. Se a pena máxima lá ficar acima dos 4 anos, aí, né, vai ser preso. Tá? 2. Deixar de recolher no prazo legal o valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Com cuidado também. Né? Você deixou de pagar o tributo, né? Principalmente, né, se o seu cliente te deposita esse valor e você faz o recolhimento, tá? Cuidado, aqui o contador, né? Tomar cuidado, né? A responsabilidade é grande. 3. Exigir, pagar ou receber para si ou para o contribuinte beneficiário qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal. Também, né, perigoso, não vai cobrar nada a mais, tá? Qualquer percentagem sobre parcelas dedutíveis ou deduzidas do imposto, tá? Então, qualquer coisa que você vá causar um incentivo fiscal, tá, de algum cliente que você conseguiu, e você não repassar isso, pessoal, né, pode caracterizar esse crime. Tá? Que mais? Deixar de aplicar ou aplicar em desacordo com o estatuído incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento, no mesmo sentido, né? Só que aqui é o crime omissivo. Você deixou de aplicar, né? Você não fez, né, a inserção dessa possibilidade, né? E aí você repassou essa responsabilidade, né, para o seu cliente lá. 5. Utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à fazenda pública. Né? Então, vejam que é você manipular dados. Né? Hoje, com o sistema eletrônico, né? Fala em programa de processamento de dados, acabou algumas formas lá, não que acabou, né, porque ainda tem algum tipo de emissão de nota lá que pode ser feita ainda, né? Eu vou falar, né, dessas fraudes, mas já não é mais, já não é mais tão utilizado assim. Tá? Muito bem, então vejam, pessoal, essas são as infrações previstas
que são os crimes contra a ordem tributária. Tá? Vejam que a lei ela preveu aqui praticamente tudo que era possível de verbo, né, para qualificar essas condutas. Considerações sobre isso. Né? Cadê aqui? Então, primeiro, né, vejam, a lei não falou em crime culposo. Tá? Ela não tem previsão de crime culposo. Então, para se consumar, para se considerar crime, né, qualquer uma dessas imposições, tipificações legais do artigo 1º e 2º dessa lei, a conduta tem que ser praticada com dolo. Tá? A conduta culposa não é punível. Tá? Então, se foi, poxa, sem saber, né, o que é o dolo? É a vontade livre e consciente de fazer o quê? Suprimir ou reduzir tributo. Tá? Se você tem essa intenção, aí é considerado crime. Agora, se aconteceu, por acaso, né, às vezes acontece, e dentro aqui das decisões judiciais, principalmente para o contador, às vezes se considera, né, que pela complexidade do sistema tributário e a quantidade de normas exigidas a saber, né, a conhecer, o contador ele tá sujeito a errar. Né, isso é comum, pode acontecer. Né, a mudança legislativa é tão constante, a dificuldade da matéria é tão alta, né, que nessa parte criminal, né, não quer dizer que não vai cobrar o tributo, ele vai cobrar, mas não quer dizer que seja crime. Tá? Então são duas coisas diferentes. Aí fica afastada a responsabilidade, a responsabilização desse profissional. Tá? Vejam, lembra que a gente teve 2 aulas sobre suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Tá? E eu falei para vocês lá, qualquer caso, né, qualquer uma daquelas hipóteses que suspende a exigibilidade do crédito, ela também vai suspender a ação penal. Tá? Então, essa suspensão ou a extinção, né, do tributo, eu coloquei do tributo, mas na verdade é do crédito tributário, né? Porque a suspensão é aquele período em que a gente ainda está discutindo, não sabe se vai ser devido no fim das contas ou não. E a extinção é quando acaba a obrigação, né? Seja porque o fisco te cobrou errado ou porque você pagou o tributo, por exemplo. Né? Quando você paga o tributo, extingue o crédito, tá? Do crédito tributário. E em qualquer uma dessas opções, a ação penal fica prejudicada, ela não pode ser processada, tá? Fica suspenso, inclusive, o prazo lá para o Estado te processar criminalmente. Que mais? Né? Para consumação e tentativa, a gente precisa saber, será que dá para cometer esse crime de forma tentada? Né? O que diz o Código Penal? O crime consumado é aquele quando se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Pensem aqui, né? Qual que é a finalidade desse crime? Né? Qual que é o bem jurídico protegido? É o erário. Né? O erário, vocês vão ouvir, se já não ouviram durante o curso 1 milhão de vezes, né? Eu já comentei com vocês, não esqueci. Né? Erário, cofres públicos, tá? Mesma coisa. Mas a legislação fala em erário, tá? Então, causar dano ao erário. O elemento do crime é que o bem jurídico que a lei tenta proteger são os cofres públicos. Então, o crime, né, ele se consuma quando tem essa lesão ao erário. Quando que isso se dá? Quando você efetivamente reduziu ou suprimiu o tributo. Enquanto você ainda não reduziu ou suprimiu o tributo, o crime não se consuma. Tá? E aí o crime tentado é aquele que, quando iniciada a execução, então você já começou a execução do crime, tá? Porque enquanto não inicia a execução do crime, a gente não pode falar em crime, tá? E o direito penal ele não pune, né, os atos preparatórios. Ou seja, se você, por exemplo, for numa agência bancária, sentar no chão, abrir uma cartolina, começar a pintar ali onde ficam as câmeras de segurança, posicionamento dos caixas eletrônicos, né, a fragilidade do vidro da agência para você quebrar, entrar, invadir, né, onde que você pintar as dinamites do lado do caixa eletrônico que vai explodir, pessoal, né, aquilo ali não é ato executório, você ainda não está executando o crime. Né? Você tem atos preparatórios, você está em tese preparando, né, uma conduta criminosa.
E esse ato preparatório não é punível. Tá? Então, enquanto você está planejando, pensando lá no seu escritório, né, manda um e-mail falando, poxa, mas se a gente fizesse, né, uma declaração falsa aqui da nota, com valor menor, será que para não pagar o tributo, será que não era jogo, porque não sei o quê, vai discutir lá efetivamente. Isso são atos preparatórios, não é punível. Agora, iniciou a execução, e aí o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade, tá? Vem de fora. Não é porque você parou, desistiu, né? Porque a desistência no direito penal, se ela for eficaz, né? Se a desistência ela é eficaz, eu emiti a nota fiscal falsa, mas eu corrigi ela e paguei o tributo correto. Desistiu da execução do crime, não é crime, tá? Agora, quando para por condições alheias à sua vontade, aí, né, nós falamos da tentativa. Tá? E aí tem uma super discussão mega técnica e complexa acerca da possibilidade da tentativa nesses crimes contra a ordem tributária. Tá? Uma parte da doutrina entende que não cabe, outra parte entende que sim, a jurisprudência entende que sim, né, que cabe em alguns dos crimes, tá? Porque ele é um crime de resultado, ele exige resultado. Você tem que suprimir ou reduzir o tributo. Se não suprimir ou não reduzir, não consumou. Agora, pense, né? Você está lá, você falsifica as notas fiscais, né? Da apuração lá do imposto de renda, que vai ser feito de maneira anual, vai ser cobrado no fim do ano lá. Pensa na pessoa física, por exemplo. Você está suprimindo, você está fraudando, né, os documentos. Você ainda não chegou no ponto de precisar pagar o tributo, né? Mas a obrigação acessória você está fraudando. Chega no fim, você paga o tributo corretamente, o valor total, não tem crime, não lesou o erário. Você não feriu o bem jurídico. Agora, se nesse meio do caminho, antes de você fazer toda a declaração falsa e ter que pagar o tributo, o Estado realiza uma auditoria e eles descobrem todas essas notas frias aí que você vem passando. Ainda não deu tempo de consumar o crime, porque você não teve que pagar o tributo, ainda não houve o lançamento, né? E aí não constituiu o crédito tributário, logo, né? Crime consumado não tem como ser, mas você incorreu em tentativa. Tá? Aí vem essa discussão técnica que eu disse, né? Vejam, a justiça entende que a ação penal ela não pode ser intentada, não posso entrar com uma ação penal contra o contribuinte enquanto não houver o lançamento definitivo do crédito. Tá? Então, enquanto não tiver o lançamento definitivo, não pode. Só que só não houve o lançamento definitivo do crédito, inclusive de maneira incorreta, porque você estava fraudando documentos, por circunstâncias alheias à sua vontade. Né? Então, uma auditoria, por exemplo, da Receita Federal descobre que você estava emitindo notas falsas, notas frias. Né? Então, o crime vai ser respondido na forma tentada. Né? Qual que é a pena para a forma tentada? Né? Vai reduzir aí de 1 a 2/3 a quantidade de pena, tá? Nessa forma. Então, é possível a aplicação, tá? Então, a ideia não brincar. Só que vejam, né, pessoal, você extingue a ação penal se você pagar o tributo, porque o direito penal, né, ele deve ser a última ratio, né? Então ele deve ser aquele ramo do direito que é o último a ser aplicado. Primeiro eu tento resolver em todas as outras esferas. Quando não deu resultado, o direito penal vem, né, para tentar tapar o buraco aí. E aqui qual que seria a principal finalidade de criar um crime contra a ordem tributária? Né? A principal finalidade é que o contribuinte pague, né? Pague o tributo. Então você sempre vai extinguir a ação penal com o pagamento integral do tributo. Inclusive, eu tinha falado para vocês, né, o parcelamento. Você faz o parcelamento, suspende a ação penal, e aí quando você termina de pagar esse parcelamento, aí você tem extinta a sua
punibilidade. Né? Você não pode ser punido, porque daí não é considerado mais crime, porque você pagou. Né? O fim do direito penal seria que você pagasse o tributo, é quase uma ameaça. Né? Paga ou seja preso. Né? Pague ou seja preso. Aí quando você paga, não exijo mais. Tá? Essa persecução criminal, não vou mais te processar criminalmente. Beleza. Coloquei aqui práticas comuns, né? Então, subfaturar, nota fiscal. Então, você lança lá a nota fiscal com um valor menor da operação que você usou. Né? O cliente te pagou mais, mas você emitiu uma nota com um valor menor. Tá? Aqui, pessoal, né? Inclusive, o teu cliente pode responder também como partícipe do crime. Tá? Faltou acento. Tá? Vejam, né? Lembra que eu falei lá do autor, coautor e partícipe. O autor é quem tem domínio do fato e executa, né? Ou tem o domínio do fato. Sem ele não aconteceria. O coautor é aquele que pratica o fato juntamente com o autor. Ah, ele tem uma... A participação dele é vital para o cometimento do crime, perdão. Né? Já o partícipe, né, ele de alguma maneira participa do crime, mesmo que essa participação não seja é, tão, tão expressiva assim. E aí o partícipe ele sempre vai responder na mesma pena, tá, do crime oficial, do crime que está sendo imputado para o autor ou coautor, mas no limite da sua participação, tá, da sua culpa. Então, se é uma participaçãozinha pequena, ele não vai incorrer numa pena tão alta assim. Tá? Por exemplo, se aqui, né, o adquirente ele não sabia da falsidade das notas, ele não vai responder. Tá? Mas se ele sabia, ele vai responder junto. Beleza. Ou nota fiscal calçada, né? Você emite a primeira via, aquela que vai para o cliente, ela vai certinha. Né? Vai com o valor que o cliente pagou. Agora, a terceira via, né, que é aquela que vai ao fisco para fazer a declaração, né, aí é lançada com um valor inferior. Também, mesma coisa. Né? Todos aí estão incorrendo nos crimes tributários lá, tá? Se ocorrer a supressão ou redução do pagamento do tributo, com essa prática. Tá? A nota fiscal paralela, né? Então, com a nota fiscal física, né? Com os bloquinhos de nota fiscal, o pessoal imprime 2 blocos com a mesma numeração de nota fiscal. E aí, um deles, né, é lançado correto para controle, balanço da empresa, e o outro faz um lançamento falso, né, com o fim, né, de enganar o fisco. Mesma coisa, mesmo crime lá, supressão. São alguns exemplos, tá? Pessoal, aqui tem um resuminho sobre o que foi visto nessa aula, tá? Com relação ao direito penal. Tem uma leiturazinha complementar, pequenininha aqui, tranquila, e tem alguns links falando, né, sobre alguns assuntos ligados ao direito penal para vocês, tá? E é isso que eu tinha para passar com relação, né, à aula de hoje, direito penal, responsabilidade criminal, e, né, fim do nosso semestre, pessoal. Então, muito obrigado pelo semestre, né? Foi muito bacana dar essa disciplina para vocês. Espero que vocês tenham uma formatura bem legal. Não sei como vai funcionar agora na pandemia, né? Se vai ter festa ou não, acredito que não. Não sei se vão adiar, como é que vai ficar, né? Mas, obrigado pelo semestre. Não esquecendo também, pessoal, né, que está lá a avaliação disponível lá que a instituição faz, né, a avaliação dos professores e a avaliação da instituição também, né, eu acho que é a CPA lá, está disponível no sistema Mateus preencherem, tá? E é isso. Dúvidas? Estou por aqui, vou parar agora a gravação da aula. E aí, semana que vem, prova, pessoal, né? E passem todos por média, não fique ninguém final, pessoal. Vamos todos para a praia lá no meio de dezembro, né?
respeitando aí os limites da interação social no período da pandemia, né?